gente, é de primeiro de um mês. Eu passei para ler esse livro tem muito tempo, né? Assim. Mas, Maria Lúcia, a gente já te explicou que teve projeto, teve não sei o que É o mais. dia. Nossa, que tamanho de letra, olha. Parecendo. Dia 24/9. Como chama? Julgamento da Capitu. 24 Ô, do Maria 9. Lúcia, meu Maria livro Lúcia, tá 24 de todo... assim outubro. que você falou meu nome, eu tô presente, tá? Pera, eu vou te mostrar, calma. Um dia antes do meu aniversário. Da Bianca, é bom que você. Ô, Maria É. Lúcia, mas Ô, Maria Lúcia, você vai outubro é passar o 10, mesmo velho. trabalho pro povo do Bernardo, não vai? Não, Não, mas eles também estão lendo um caso, não tá? Uma amiga minha me pediu o livro. eles estão. Eu passei até ontem, mas vai ser debate deles, não é julgamento. Lá eles já fizeram Maria Lúcia, olha o meu presencial. livro. Peraí, que eu não tô, eu tô compartilhando e eu não vejo. Olha o meu livro, Ah, vi. todo grifado. Você tá querendo ser Capitu, né? Sim. Maria Lúcia é 24/10, né? Ou é agora, em setembro? Ai, gente, 24/10 é sábado. Ah, Peraí. é em setembro? Uai, Ué, porque era. você tinha falado outubro com a gente, velho. Ah, você falou outubro, aí. Mas não, gente, é Tinha colocado setembro. 1º de outubro. É. Agora, 24 de setembro. Mas ela tinha falado 24 de Gente, outubro espera antes. aqui. O trimestre, então tem que ser dia 8 de outubro, no começo do mês. Não, vai ter Porque no meio 24 do mês mesmo, é depois vai prova. acabar a No meio de prova. outubro é prova, no meio de novembro é prova. 24 de setembro vai ter prova já, ué. Então tem que ser no começo de outubro. Vai ser quando começa aquela bomba, aí vem português, literatura, só bomba. A ordem, né? Nem marcou as provas. 8/10. Mas as Fechou? provas não vai ser em outubro e novembro, porque agora só falta mais 2 blocos de prova. Eu acho que dia 24 de setembro não tem prova, não. Não, Também ô, acho que não. Bárbara. Sabe por quê? Porque é no final do ano, É gente. outubro e novembro são provas. Então é meio de outubro, meio de novembro. Então 8/10, começo do mês. Ou senão a gente pode fazer dia 6/10. Pra mim, tanto faz. Eu tô, tipo, na metade do livro, então dá pra ler de boa. Ah, 6 ou 8 de outubro aí tá tranquilo, ué. Não, eu acho que 8/10 não vai chocar a data, não. Dá certo, dá certo. Então, combinado. 8/10, fechou? Então, ótimo. Vamos para o livro. Ah... Ô, gente. Quem que perguntou? A Bianca, sobre o do povo do Berlar? Lá eles já fizeram o julgamento, não essa turma do segundo ano. E aí, esse ano nós não vamos fazer o julgamento lá. A gente vai só ler o livro e fazer trabalho. Não é o julgamento. Deixa eu só pegar o livro aqui, página 57, por favor. Capítulo 5, frente B. Vanguardas europeias.
Nossa, que lerdeza. Aqui. Número 2, certo? Página 57, número 2. Vamos lá? Quem vai ler o texto para nós? Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho. Eu leio. Então vai, Natália. Não sei, respondeu Dona Carochinha, mas tenho notado que muitos dos personagens das minhas histórias já andam aborrecidos de viverem toda a vida presos dentro delas. Querem novidade. Falam em correr mundo a fim de se meterem em novas aventuras. Aladino queixa-se de que sua lâmpada maravilhosa está enferrujando. A bela adormecida tem vontade de espetar o dedo noutra roca para dormir outros 100 anos. O gato de botas brigou com o Marquês de Carabas e quer ir para os Estados Unidos visitar o gato Félix. Branca de Neve vive falando em ungir os cabelos de preto e botar mousse na cara. Andam todos revoltados, dando-me um trabalhão para contê-los. Mas o pior é que ameaçam fugir, e o pequeno polegar já deu o exemplo. Vamos lá, letra A. Quem fez? Vai, Giovana, pergunta e resposta. Nossa, calma aí que eu deixei meu caderno lá na sala. Calma aí. Então pega lá. Vai, Amanda, enquanto a Giovana busca, pergunta e resposta. Tá, Página 57. Tá lendo já. Essa aqui? Explique como se dá o processo de intertextualidade no texto de Monteiro Lobato. A intertextualidade se dá pela citação. Citação no livro de Monteiro Lobato de personagens famosos de contos de fadas de outros livros e autores. Logo, ao referenciar esses personagens e alguns fatos, Lobato cria uma relação intertextual necessária para a construção da sua narrativa. Isso. Então, a intertextualidade se dá, né, com a citação de autores e personagens famosos dos contos infantis, já que ele também está fazendo um conto infantil, né? Então, ela se faz necessária a fim de sintonizar, de mostrar os personagens centrais. Ela é um gancho para que a obra de Lobato fique completa, né? Fique organizada, fique dentro do sistema de contos. É o que ele propunha, né? Letra B, Laura. Eu leio, Maria Lúcia. Chegou? Então vai. Calma aí. Gente do céu, misericórdia. Transcreva um exemplo de sequência textual narrativa e um exemplo de sequência textual descritiva retratadas no texto. Narrativa eu coloquei. Branca de Neve vive falando em ungir os cabelos de preto e botar mousse na cara. E de sequência textual descritiva eu coloquei. Muitos personagens das minhas histórias já andam aborrecidos de viverem toda a vida presos dentro delas. Isso. Agora, quando fala a questão da Branca de Neve, vive falando em ungir os cabelos de preto e botar mousse na cara, ela é mais descritiva, né? É verdade, descreve. Agora o comecinho, ó, não sei, respondeu Dona Carochinha, mas tenho notado que muitos dos personagens das minhas histórias já andam aborrecidas e vivem com todas elas presas dentro delas. Esse comecinho aqui é narrativo, ó. Vou colocar ele. Tá? Mas alguém fez diferente? Esse comecinho aqui é bem narrativo. Pessoal que não fez, tem muita gente que não me mostrou dever. Organize o material, por favor, tá? Não deixem de fazer Ô, Maria Lúcia. Oi. Maria Lúcia, narrativa poderia ser assim? Andam todos revoltados, dando-me um trabalhão para contê-los. Isso é? Mas Andam o pior todos é que ameaçam revoltados, fugir. dando-me um trabalhão é descritivo, né? Ah, é? É. Eu caí. Qual que é a resposta? Aqui, ó.
Essa que está em vermelho, ela é um trecho tipicamente narrativo, né? A dona Carochinha conversando, falando das suas histórias. Agora, descritivo, tem mais exemplos. Da Branca de Neve. Da Branca de Neve. Branca de Neve dá. Vive falando em um giro os cabelos. Que o pequeno polegar já deu o exemplo de fugir. Também dá. Falar que eles estão aborrecidos não pode, não? Pode. Em qual que você tá falando? No descritivo, muitos personagens das minhas histórias já andam aborrecidos de viverem toda a vida Descritivo, presa sim. Narrativo, não. Pode. Aqui, É ó. O gato de descritivo. botas brigou com o Marquês de Carabás e quer ir para os Estados Unidos visitar o gato Félix. Isso aqui também é narrativo, ó. Era para eu grifar da mesma cor, né? Esses dois que estão destacados são narrativos. Maria Lúcia, você me chamou aquela hora, era pra quê? Pra ler. Porque eu tava no banheiro. Eu sempre adivinho quando as pessoas não estão aí. Meu Não, caderno. era só para você ler. Gente, a letra B deu certo? Quer que repita? Quem não fez aí, quer que repita? Alguma dúvida? Deu certo? Já que ninguém me respondeu, capaz que deu, né? Deu. Número 2. Ah, o 2 não era para fazer, não, né? O 2 você acabou de fazer, Maria Lúcia. 3, Era o então, 2, 3 e o Natália. 5. O 3 Três. era. O 3 é. 3 é porque começou do 2, desculpa. Então, vamos lá, urupês. Da UFO, ó. Vai, Sara, faz para nós, Abrão. Para ela pergunta também? Por favor. No prefácio da primeira edição de Urupês, diz Monteiro Lobato: e aqui aproveito o lance para implorar perdão ao pobre Jeca. Eu ignorava que eras assim, meu tatu, por motivos de doença. Hoje é com piedade infinita que te encara quem, naquele tempo, só via em ti um mamparreiro de marca. Perdoas? A partir desse fragmento, considerando o contexto do artigo Urupês e a trajetória intelectual de Lobato, responda: o que significa mamparreiro? Eu coloquei que mamparreiro significa alguém caipira, desocupado e preguiçoso. Preguiçoso. É alguém que não tem interesse. Gente, as características de Monteiro Lobato vão girar em torno da criação do Jeca Tatu. Né? Vocês já ouviram essa expressão, Jeca Tatu? Que é quando ele fala assim, ó, o pobre Jeca, eu ignorava, era meu tatu. Né? O que é o Jeca Tatu? É a pessoa da roça. É aquele personagem da roça, o interiorano, aquelas características bem que quer viver a vida mansa. Maria Lúcia, quando eu falo porta, sem querer, minha mãe fala: você para de falar igual o Jeca. Aí, ó, tá vendo? O Jeca Tatu é um personagem que foi criado nessa época e tornou-se jargão, né? Todo mundo utiliza a expressão Jeca Tatu. Então, foi a característica principal. Essa obra Urupês, do Monteiro Lobato, é a principal obra para adulto dele. Tem um conto muito bom, que é A Negrinha, de Monteiro Lobato. O conto é bastante interessante, gosto dele também. Maria Lúcia, tinha gente que falava que ele era meio racista, né, Monteiro Lobato? Era. Mas nós vamos chegar, quando nós estudarmos as vanguardas europeias, nós vamos falar, acho que eu comentei com vocês, do comentário crítico que ele fez. Eu vou trazer um trecho do artigo que ele escreveu, difamando a Anita Malfatti, destruindo com a vida dela. Ele usou termos muito pesados para criticar a obra dela. Falaram que ele era racista também até no sítio do Pica-Pau Amarelo, com a questão da tia Anastácia, essas coisas.
Assim, ele criou o Você Jeca vai Tatu. lá. A Mila, tá bom, então, se não der, você me fala. Ele criou o Jeca Tatu. E aí depois ele circula nesse mundo, né, do interior aí. Né? O sítio do Pica-Pau Amarelo é um sítio. Então, vem a tia Anastácia, que é a negra, que é a empregada, né? Depois ele vai por esse mundo aí. Monteiro Lobato, ele é... Camila, eu tô te ouvindo, eu tô vendo. Monteiro Lobato, ele ganhou muito destaque pelo sítio, né? Mas ele era muito crítico, ele era muito persuasivo nas suas decisões, nos seus pensamentos. Vocês vão ver o artigo e vão tirar as suas próprias conclusões. Eu tenho um trecho programadinho para ele, para a gente ver. Vamos lá, letra B. O que Lobato... Desculpa. Oi, Sara? O que Lobato descobre em relação à natureza física e mental do caboclo brasileiro, assim como sua condição histórica e política, que lhe permite fazer esta autocrítica ainda em 1918. Então, Lobato descobre que, apesar de Jeca ser improdutivo e preguiçoso em algumas coisas, ele era extremamente produtivo em outras para sobreviver. Isso. Aí eu procurei na internet para ver o que era, eu achei que era mandioca americana. E assim, ele na área dele era bom, né? Na produção da terra, no que ele fazia, ele era bom. Então, a questão aí é essa. O que Monteiro Lobato? Assim como a sua condição histórica e política. Então, ele, mesmo que seja considerado um jeca, um preguiçoso, um despreocupado, no que ele fazia, ele era bom. Ele conseguia fazer a terra produtiva. Ele conseguia esse outro lado, né? Só via em ti um mamparreiro de marca. Só que ele era preguiçoso, mas ele era produtivo também. A e a B dá 3, deu certo? Querem que repita? Precisa copiar a resposta não, né? Triste fim de Policarpo Quaresma. Eu gosto desta obra. Vamos lá, quem vai ler? Bianca? Pode ser? Pode ler, posso ler. Então vai. É para fazer? Leia número 4 da página 58. Mas não é a 4 não, Sai, é a 5. É a 5, mas eu quero falar da 4, que é de marcar. Ah, tá. Que eu não pedi para vocês fazerem, porque a gente não viu a obra, mas aí eu vou explicando. Então tá. É para ler o texto? Por favor, da 4 mesmo, na página 58. Tá. Iria morrer. Quem sabe naquela noite mesmo? E que tinha ele feito de sua vida? Nada. Levara toda ela atrás da miragem de estudar a pátria, por amá-la e querê-la muito bem, no intuito de contribuir para a sua felicidade e prosperidade. Gastara a sua mocidade nisso, e sua virilidade também, e agora que estava na velhice, como ela o recompensava, como ela o premiava, como ela o condenava, matando-o. E o que não deixara de ver, de gozar, de fruir na sua vida, tudo. Não brincara, não pandegara, não amara. Todo esse lado da existência que parece fugir um pouco à sua tristeza necessária. Ele não vira, ele não provara, ele não experimentara. Desde 18 anos, que o tal patriotismo lhe absorvia e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. Que lhe importava os rios? Eram grandes? Pois se fossem, em que lhe contribuíra para a felicidade, saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das suas causas, do folclore, das suas tentativas agrícolas. Restava disto tudo em sua alma uma sofisticação? Nenhuma. Tá. Da personagem que Policarpo Quaresma, podemos afirmar que... Então, olha só, antes de você ler as alternativas, só uma coisa. Triste fim de Policarpo Quaresma, o próprio nome já nos remete ao fim dele. Então, ele não teve um fim
satisfatório perto daquilo que ele viveu o ano inteiro, que foi a busca do patriotismo, né? Então, ele morreu, não sei se vocês se lembram do videozinho que eu passei na aula passada, ele tentou plantar, porque a terra onde ele estava era infértil, e a sua plantação foi destruída por um batalhão de saúvas, as formigas. Então, tudo que ele tentava em relação ao patriotismo, defender a sua pátria, ao sentimento fanista, não era favorável. Mas ele era um herói ingênuo, ele era um herói destemido. Ele não se preocupava com o mundo à sua volta, ele queria aquilo ali para ele, tá? Então, O Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma obra que busca essa insanidade, tentar desvendar essa insanidade de Quaresma, de fato. Vamos lá. Do personagem que dá título ao romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, podemos afirmar que... Vai, Bianca, lê as alternativas. Letra A. Foi um nacionalista extremado, mas nunca estudou com afinco as coisas brasileiras. Peraí, só um pouquinho. Nunca estudou com afinco as coisas brasileiras? Acho que tá errado. Ele é fruto de tanto estudo. Lembra que nós fizemos a relação com o Don Quixote? Que os dois são derivados de excesso de estudo das suas bibliotecas? Então, esse trecho aí está errado. B. Letra B. Perpetrou seu suicídio, porque se sentia decepcionado com a realidade brasileira. Ele se sentia decepcionado com a realidade brasileira, mas, porém, ele não suicidou. Tá? Ele morreu de loucura, não de suicídio. Ok? Letra C. Defendeu os valores nacionais, brigou por eles a vida toda e foi condenado à morte justamente pelos valores que defendia. Isso. Essa letra C está correta. Por quê? Ele defendeu, final ele foi condenado à morte, morreu de loucura, só que ele não, hora nenhuma ele fazia mal aos outros e hora nenhuma ele suicidou. Tá? Ele sempre considerava o direito dele de buscar, de lutar por sua pátria. Letra D, vamos achar o erro, por favor. Letra D. Foi considerado o traidor da pátria, porque participou da conspiração contra Floriano Peixoto. Nada a ver. Não era um traidor da pátria, né? E letra E? Letra E. Era um louco e, por isso, não foi levado a sério pelas pessoas que o cercavam. Ele foi levado a sério, tanto é que ele foi condenado. Tá? Ele era um louco, de fato. Só que em determinadas situações ele não foi levado a sério quando ele propôs a língua tupi, mas ele foi levado a sério de acordo com as suas ações, por isso que ele ainda foi condenado, né? Porque ele participou dos movimentos. Ok, gente? Qualquer dúvida é só perguntar, hein? Vamos lá, então, o último de hoje, para a gente falar algumas obras do pré-modernismo. 5. Se vocês observarem, Augusto dos Anjos, dentre os autores do pré-modernismo, é aquele único que tem as características parnasianistas, que ainda voltam para a questão do soneto, essa questão do fim do corpo, né, o fim da matéria. Só que Augusto dos Anjos é um dos autores que mais caem, porque a gente consegue fazer um paralelo com outro período literário. Por exemplo, Os Sertões, né, a obra de Euclides da Cunha, ela é única, ela é peculiar. Quando a gente pega Augusto dos Anjos, a gente consegue relacionar a outros estilos poéticos, literários. Então, eles têm maior amplitude para se criar as questões. Por isso que ele é um dos autores que ainda que muito aparece. Eu vou fechar essa chamada e vou abrir outra, tá? Porque falta menos de um minuto. No meio da leitura, a gente vai acabar e a gente corrige esse exercício. Só um minutinho que eu já chamo vocês.